Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é um canal de pregação e adoração a Deus. Curte, compartilhe, se inscreva. Deus abençoe a vida de todos. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Hoje é o último dia desta campanha Minha Família no Altar de Deus. Aleluias. Nós sabemos que se nós não procurar trazer nossa família por altar do Senhor, para perto dele, o que será da nossa família? Hoje é o último dia e eu creio que Deus irá falar contigo da mesma forma que tem falado comigo, amém? Gostaria que todos abrissem no livro de 1 Samuel, capítulo 30, e a partir do verso 1, aleluia. Samuel 30 e o verso 1, aleluias, glória a Deus. E o tema dessa mensagem é essa: lute pela tua família, aleluias. Para trazer para o altar a gente tem que lutar por ela, É como que eu falasse para o nosso irmão obreiro a Deus: traz um copo de água para mim, fazendo um favor, para aquele copo chegar até mim, de alguma forma alguém tem que trazer, ou eu tenho que ir lá e buscar, Então, para lutar pela família, nós temos que agir, ou alguém tem que agir, através de nós. E se você não consegue agir com a tua força, ore por aquele que tem todo o poder para ir lá e buscar, Aqui eu tenho um obreiro que eu posso pedir, mas nós temos um Deus que tem poder para tudo, Talvez tem pessoas na nossa família, na nossa casa, que nós não temos a condição de trazer para o altar do Senhor, mas nós temos um Deus que Ele tem poder para isso, amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 30, a epígrafe vai dizer assim: Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Verso 1: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e tinha posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram. Repita comigo essa frase: porém ninguém mataram, nem pequeno nem grande, amém. Tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada de fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz, e choraram até que nela não houvesse mais força para chorar. Repita comigo essa frase: não houveram mais força para chorar. Verso 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativo, Ainoã e Jerizelita, e Abigail e a mulher de Nabal, o Carmelita. Verso 6: e Davi, muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo. Repita comigo essa: falaram de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no seu Deus. Agora repita comigo aí: Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém. Pode se sentar agora. Eu falei essas palavras para que você crave, Aleluias. Glória a Deus. Porque não importa o que você está passando ou o que você já passou. O que importa é o que Deus tem preparado para nós. Aqui eu já quero liberar uma palavra para a igreja, Por mais que o inimigo muitas das vezes tenha roubado muitas coisas de você, até mesmo a tua família, até mesmo quem você amava, nós temos um Deus que nós confiamos, que da mesma forma que aconteceu aqui, eles levaram, mas não mataram.
Deus ainda cuida da nossa família, mas para isso nós temos que ter fé, temos que orar, temos que clamar, e no tempo certo, Deus vai trazer essa pessoa para o altar do Senhor. Aleluias. Antes de estar entrando aqui na palavra, como essa campanha fala, minha família no altar de Deus, quando nós falamos de família, muitas das vezes nós observamos a família do próximo. Às vezes nós olhamos para a nossa família e falamos assim, nossa família, né, só tem problema, né? É difícil. A família do irmão é melhor. A família do pastor, nossa, é benção, né? Está na presença de Deus, tudo maravilha. Mas se a gente for observar a Bíblia, não existe família perfeita. Não existe e nunca vai existir. A única diferença é que tem um Deus que pode ajudar essa família a se dar bem. Porque como eu posso provar tudo isso que eu estou falando? Talvez muitos vão falar, mas Deus é perfeito. Deus é perfeito, é o único perfeito. Não é à toa que Deus ele escolhe pessoas diferentes, imperfeitas, e faz com que elas se dê bem. Se a gente for reparar casais, tanto de casamento ou namorado, a gente vai observar que um é diferente do outro, mas de alguma forma Deus faz que aquela pessoa vive bem, porque aprende a viver uma com a outra. Aleluias. E quando eu falo que não existe família perfeita, para quem conhece um pouquinho de Bíblia, ou para quem já ouviu, palavras do Senhor sendo ministrada, quando a gente observa os patriarcas, a gente vai observar Abraão, aquele mesmo que ouviu uma voz e seguiu a Deus, considerado o homem pai da fé. Talvez muito pode falar, nossa, esse homem aí é um exemplo de pai, porque ele é o pai da fé. Mas quando a gente começa a entender a família dele, vamos observar que aquela família, por mais que o homem era considerado o pai da fé, vamos observar que ele tinha uma promessa de ter um filho, e por algumas circunstâncias da mulher e também dele ter aceitado, eles acabam tendo um outro filho que não era para ter. E quando a gente entende essa família, vamos ver que o próprio pai teve que expulsar o filho de casa, por causa que a sua mulher Sara não aceitava ele ali. Isso é uma família perfeita? Não. E se a gente for falar também de Isaac, o filho da promessa, poderia falar assim, ele tem o pai, que é o pai da fé, e ele é o filho da promessa. Então esse é um exemplo de família. Mas quando a gente tenta entender a família dele, vamos observar que ele teve 2 filhos gêmeos, Ele teve Jacó e Esaú. E quando a gente lê a palavra, vamos entender que desde o ventre ele já estava em contradição, um brigando com o outro. E quando a gente vai ler a história dele, vamos ver que os dois não conseguiam viver junto. Chegou uma certa idade, por alguns acontecimentos, um teve que fugir, embora para longe. Então o pai e a mãe não teve controle sobre aquela família. E se a gente for entender um pouquinho mais, o filho queria matar o próprio irmão se ele não fugisse. Então não era perfeita, por mais que ele era o filho da promessa. E se a gente for seguir na linhagem, por que não falar de Jacó? Um homem que foi perseguido pelo teu irmão, como eu disse aqui, e foi agraciado por 10 filhos, 11 filhos e uma filha, 12 filhos. E ali vamos ver que aqueles filhos, por mais que Jacó lutou com o anjo, o nome foi mudado, Israel, que é príncipe que lutou com Deus. Ali vamos ver que aquela família também não era uma família perfeita, porque no meio daquela família os irmãos entravam em intriga com o outro. E para quem não conhece o sonhador José, um dos filhos mais queridos pelo pai, e o pai falava para ele observar os irmãos, e os irmãos fazendo os deveres do pai, muitas das vezes não fazia certo, muitas das vezes fazia coisa errada, e ele, por ser um filho obediente, ele contava para o pai. E se a gente for trazer para hoje, muitos vão falar assim, ele é um dedo duro, ele está aguentando os seus irmãos, falando mal do seu irmão para o pai. E aí a história vai dizer o quê? Que os próprios irmãos pegam o irmão e vai tentar matar, joga no buraco, vende, e na mente dele matou o irmão. Então tudo isso que eu falei, que vocês entendam, se naquele tempo não existia família perfeita, a minha, a sua também não é perfeita.
Então, muitas das vezes, para de olhar para outra família. A sua família ser perfeita não vai ser, mas ela pode ser uma família melhor. Essa família que você tem, ela pode ser melhor. Mas o que vai fazer ela ser melhor? Ser obediente a Deus. Trazer ela para o altar do Senhor, para perto daquele que tem poder para cuidar e para te ensinar a cuidar. Aleluias. E para finalizar sobre as famílias, do exemplo que eu vejo, né, desses patriarcas é Noé. Se a gente observar, ele lutou contra o mundo para salvar a própria família. E muitas das vezes com nós não vai ser diferente. Se você quer salvar a tua família, você tem que lutar contra o mundo. Porque naquele tempo Noé estava construindo a arca. Muitos olharam para ele, é louco, né? O que você está fazendo aí? Para que isso? Mas vai dizer a palavra que chegou o grande dia que somente a família de Noé foi salva, porque estava dentro da arca, ou seja, simbolizando em cima do altar de Deus, protegido pelo Senhor. E aqueles que falaram mal, morreram todos. Talvez você está tentando trazer a tua família para a arca. Muitos estão te apontando, é louco, é louca. Para que isso? Já errou tanto, só faz coisa errada. Ainda bebe, ainda fuma, ainda faz aquilo. Quer apontar os teus erros. Mas enquanto você está caminhando, procurando trazer a tua família para o altar do Senhor, pode ter certeza, ela vai estar protegida por Deus. Aleluias. Agora aqui na palavra do Senhor, vamos observar Davi, né? Todos sabem que ele foi escolhido para ser o rei, mas no momento que ele foi escolhido, não foi naquele exato momento que ele foi o rei. Ele estava cuidando da ovelha. Logo após ser ungido, ele teve que voltar a cuidar da ovelha. Todos conhecem, ele derrotou o gigante. Ele começa a trabalhar, vamos dizer assim, juntamente com Saul, o rei. E resumindo a história, vai chegar um momento que o rei descobre que Davi vai ser ungido. E aí começa a perseguição por Davi. Então o rei, de qualquer forma, o rei Saul, tentando matar Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que tinha sido escolhido para ser o rei de Israel. E vai dizer a palavra que ele começa a fugir para um canto, para o outro. E aí ele se depara na terra dos filisteus. Ali a gente vai entender que ele começa a fazer amizade com aquele povo. Aquele povo começa a tratar bem, aquele povo começa a cuidar dele. E vai chegar um ponto que Davi começa a guerrear do lado oposto da onde Deus tinha chamado ele para estar. Ou seja, Davi estava guerreando ao lado dos inimigos. E um pouquinho antes aqui de Davi voltar para Ziclague, que é onde estava a família dele, vai dizer que Davi estava da frente de uma batalha com o povo, né, ismaelita. E aí o que acontece? Aquele povo olha para Davi e fala assim: não tem como você ficar aqui na frente, porque você a qualquer momento você pode nos trair. Você vai guerrear contra o teu povo, você pode nos trair, vai vir contra nós. Porque a Bíblia vai mostrar que ele tinha mais ou menos, se não me falha a memória, acho que é 600, né, soldados com Davi. E aí o que acontece? Davi é como se fosse expulso dali. Não, você não vai fazer parte dessa guerra, vai embora. E aí é onde Davi volta para a cidade de Ziclague e vê a família dele daquela forma, a cidade pegando fogo. Sua família tinha sido levada, né? A família daquele soldado tinha sido levada. Agora imagine como Davi estava arrasado. Ele estava triste, estava chorando. E aqui eu observo, muitas das vezes os líderes são apontados por isso, porque Davi estava tentando fazer tudo para ajudar aquele povo, aquele soldado que estava com ele. Não, nós vamos vencer, e a nossa família vence. Mas quando a derrota aconteceu, derrota da família por ter levado a família, todos ali, observou a palavra, vai dizer que eles choraram muito, principalmente Davi. Mas aquele povo estava tão amargurado de alma, que eles viu Davi como o errado. Chegou um ponto que ele queria até apedrejar Davi. Aqui eu aprendo a lição, que muitas das vezes quando Deus te coloca na liderança de algo,
quando dá certo, o povo tudo deu certo, eu ajudei, nossa, a igreja em peso ajudou, por isso que nós conseguimos, eu estou com você. Mas no momento que dá errado, foi culpa do líder, foi você que tomou a frente aí, ó. Você é o culpado. E assim é dentro do lar também. Nós estamos falando de família. Muitas das vezes, né, os pais que estão na frente, que são os cabeças, muitas das vezes quando dá algo de errado dos filhos ou de algum parente da família, você que não soube cuidar, você que não soube criar, aleluias. Mas quando a criança está bem educada, muitas das vezes fala, não, foi o avô que cuidou melhor, você teve uma participação, mas nem sempre. Mas nós temos que parar de apontar, né? Nós temos que procurar ajudar, aleluias. Mas para que vocês entendam melhor o que está acontecendo aqui nessa cidade, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a igreja, aleluias, para que a tua família venha para o altar, ou melhor, para que você resgate a tua família, para que você salva a tua família. Talvez na tua casa, vamos dizer, o seu marido só vive no bar, né? O seu filho anda em caminho errado, né? Está nas drogas. A tua esposa não quer saber de Deus, só quer viver na bagunça, no fluxo, igual muitos dizem aí, né? Então está tudo uma bagunça na tua casa. O primeiro ponto que eu quero destacar na tua vida, que você pode fazer para mudar, é o que Davi fez aqui. Não que ele teve que fazer. É o que? Se a gente observar tudo isso que estava acontecendo em Davi, por quê? Porque ele estava lutando contra o próprio chamado dele. Deus ungiu Davi para quê? Ser rei de Israel. O que ele estava fazendo no outro lugar? O que ele estava fazendo contra o povo de Deus? Muitas das vezes as provas vêm na minha e na tua vida quando nós não temos sabedoria. Em vez de nós estar buscando Deus, em vez de nós estar ministrando a palavra de Deus, em vez de nós estar louvando a Deus, nós está do lado errado do exército. Em vez de nós estar com o exército do povo de Deus, estamos com o exército lá fora do mundo, fazendo as coisas erradas. O nosso rei não é mais Deus, mas sim o próprio inimigo. Nós estamos sendo guiados por ele. Ele fala, vai lá, bate, vai lá, faz isso errado, faz, vai lá, bebe, mata. Então nós estamos do lado oposto. Então o primeiro ponto que eu quero destacar é isso: volte para, medita e procura ir para a posição que Deus tem te chamado. Para de ficar lutando contra o seu chamado. Para que Deus te chamou? Foi para você viver, vamos dizer assim, não quero ser rude com as palavras, mas viver em porta de bar, viver andando na rua, fazendo coisa errada, né? Vivendo, dando um mau exemplo para aqueles que te olham. Às vezes a gente pensa, eu vou parar e não dá nada, mas às vezes muitas pessoas estão parando junto com você. Então você tem que ser exemplo. Você tem sido exemplo, aleluias. Você tem feito aquilo que Deus tem chamado você para fazer, aleluias. Porque aqui Davi, talvez você pode falar que nem Davi vai falar aqui, não, ele não está falando, mas eu posso imaginar. Davi poderia, na hora que ele chegou naquela cidade, ele poderia pensar que ele chorou tanto, que até que não, eu acredito que nem saiu mais lágrima. Davi poderia falar assim, levou minha família, levou minhas esposas, meus filhos, levou as esposas do meu amigo, né? O que eu vou fazer agora? Acabou meu mundo. Que culpa tem eu, Senhor? O Senhor tem me ungido para ser rei. Eu consegui, através do Senhor, derrotar um gigante. Aonde eu estou aqui? No fundo do poço. Talvez tem pessoas falando assim, não com essas mesmas palavras, mas algo parecido. Mas Deus está dizendo, você foi ungido para quê? Rei, rainha? Então a minha palavra já basta. Se levanta, se coloque de pé, sacode o pó, porque ainda a minha promessa vai acontecer na tua vida, aleluias. E aqui eu creio que Davi, naquele momento ele lembrou, talvez você está esquecida do que Deus te chamou, a promessa que Deus tem falado, é isso, e acabou. O inimigo tem jogado tanta luta nas tuas costas, tanta opressão, tanta acusação, porque Deus me mostra aqui, que tem pessoas sendo muito acusadas pelo inimigo, apontando o seu erro, assim, é isso, esquece disso. Como eu disse, Deus te chamou foi para quê? Então se levanta, se põe na posição do Senhor, aleluias. E aqui Davi, ele se pôs na posição,
O segundo ponto que eu quero destacar aqui, para que a sua família seja resgatada, para que a sua família seja salva, aqui o que Davi fez? Se a gente for ler, aqui se me falha a memória, no verso 8, Davi ele vai consultar a Deus, após Davi ter voltado para casa, ter passado todo o sofrimento, ter chorado tanto, aleluia. Aqui no verso 8, 1 Samuel 30, verso 8, na parte A vai dizer assim, então consultou Davi ao Senhor, aleluias. O que está querendo dizer a palavra? Que no momento que você não tem mais força, no momento que você não tem mais lágrima, no momento que você não vê saída, tem um ainda que tem saída para a tua vida. Creia, tem um ainda que pode dar um rumo para a tua vida, aleluias. Porque o que nós fazemos, vou dar um exemplo de mim aqui, às vezes não é bom falar da vida pessoal, mas para que vocês entendam. Chegou um certo momento que eu quis desistir, vamos dizer assim, do meu próprio filho, vamos dizer assim, já que você não quer fazer o que eu estou ensinando, então você e Deus. E aí Deus deu essa palavra, não podemos desistir, temos que continuar, perseverar. O inimigo está roubando muitas pessoas da nossa casa. Quando não rouba o esposo, rouba a esposa, rouba a mãe, rouba o pai, rouba os filhos, leva tudo para o mundo lá, e ali eles é instrumento do inimigo. E se nós não vigiar, cadê? Vai morrer. E aí, o que nós podemos fazer? Aleluias. Então, a gente temos que lutar. Se não tem como a gente lutar nas palavras, vamos lutar na oração. Vamos procurar trazer aquelas pessoas que nós amamos, por mais que não está perto do altar, mas vamos procurar abraçar. Muitas das vezes, trazendo o exemplo dos filhos, que são os que dão mais problemas na família, muitas das vezes os filhos estão precisando mais de um carinho, de um abraço. E às vezes já basta lá fora tantas pessoas acusando, você errou nisso, você só faz isso errado. Às vezes a gente libera a palavra de maldição. Não, o seu futuro vai ser morto, o seu futuro vai ser ali, lá fora, ninguém vai te ajudar, você vai ser... Começa a jogar a palavra de maldição, mas não é isso que Deus quer, não. O que Deus quer é que nós seja instrumento, aleluia. O que foi dito na palavra inicial? Ide por todo mundo e pregai o evangelho de Deus. Então dentro da nossa casa nós temos que pregar também. Então não desista da pessoa que você ama, não desista do teu próximo, leve a palavra, traga essa pessoa para o altar, lute pela tua família, aleluias, porque há esperança. Se nós temos um Deus que ressuscitou um filho de uma mulher que já tinha perdido a esperança, estava morto, ele ressuscitou, por que ele não pode salvar a nossa família? Por que ele não pode trazer a nossa família para o altar dele? Aleluias. Mas para isso é necessário a gente lutar, ter fé, porque aqui nesse exato momento o que poderia acontecer? Você poderia observar esse episódio. Vamos imaginar esse episódio. Davi chega da guerra, da batalha, com um soldado e fala, agora eu vou abraçar minha família, vou beijar minha esposa, vou beijar meu filho, abraçar. Chega lá, cadê? Não tem ninguém, nem os corpos deles estão aqui. Então levaram, se não matou pode fazer algo pior, porque o inimigo muitas das vezes ele quer fazer algo pior, quer fazer nos sofrer. Então naquele exato momento o mundo acabou para ele. Ele poderia falar assim, agora eu vou me matar, como muitos fazem aí, vou colocar uma corda no meu pescoço e vou me enforcar, acabou minha vida. Tem muitas pessoas desistindo de viver, tem muitas pessoas caindo em depressão, por quê? Porque está cansado de viver, mas Deus não quer isso quem quer é o inimigo. O inimigo rouba até a nossa paz, a nossa alegria, quer colocar tristeza, quer nos colocar para baixo. Mas Deus nessa noite Ele está dizendo, eu vim trazer alegria, eu vim trazer vida com abundância para vocês, aleluias, glória a Deus. Que Deus venha renovar a força de cada um aqui nessa noite. Pessoas que estão fracas, Deus vai renovar a força, vai colocar de pé, não vai desistir em nome de Jesus, aleluias. Porque naquele exato momento, após Davi consultar a Deus, eu imagino que ali ele ganhou uma força. Nós sabemos que a força não vem do homem, mas vem do Senhor, aleluia. A própria palavra vai dizer que a força vem do Senhor, glória a Deus, aleluias. Então naquele exato momento, após Davi consultar, o interessante é que ele consultou, e aí Deus respondeu, aleluias. Tantas vezes nós temos batido em porta errada. Vou ali procurar o meu amigo, quem sabe ele pode me ajudar, a minha amiga pode me ajudar. Não, eu não posso, hoje eu tive que sair, não, hoje não dá.
Aleluia. Deus está falando, bate na porta certa. Aleluia. Consulta aquele que tem poder para fazer. Glória a Deus. Porque após Davi consultar a Deus, olha o que vai dizer aqui. Aleluia. No finalzinho, na parte final aqui, ó. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertará. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui, após Davi consultar, é que Davi creu naquilo que Deus falou. Aleluias. Muitas das vezes Deus tem falado: vou salvar a tua família, vou salvar a sua esposa, vou salvar o teu filho, vou salvar, né, aquilo que você tem perdido, vou trazer aquilo também. Não falo somente de lado, né, de família, mas eu falo também de bênçãos. Às vezes o inimigo tem tirado tudo de você e você está lá sem nada. Se o inimigo roubou, Deus ele pode trazer de volta para a tua vida. Aleluias. Então aqui, quando Deus liberou essa palavra para Davi, ele colocou no coração e falou: agora eu vou, agora eu creio que vai dar certo. Muitos querem te apedrejar, não importa, eu vou. Muitos não vão te seguir, não, eu vou. Eles estão te acusando, estão falando mal de você, mas mesmo assim eu vou. Aleluia. Então seja, né, além de você pôr na posição, seja sincero. Não, eu vou, e não olha para nenhum lado nem para o outro, né? Toma posição e vai em frente, porque você vai alcançar. Aleluias. Porque após Davi se pôr na posição e falar assim: eu vou, agora eu vou lutar pela minha família. E aí vai dizer a palavra que ele junta com aqueles povos, aquele soldado que estava com ele, como eu disse, 600 homens. E aí Davi chama ele: vamos. E aí quando eles começam a caminhar em direção, né, em busca da família dele, aleluias, vai dizer que ele chega perto de um ribeiro, e ali fica 200 pessoas, 200 homens, e só vai 400 homens. Tem momento da minha e da tua vida que nem sempre pessoas vão caminhar com você, para lutar com você. Aleluias. Muitas das vezes pessoas vão ficar para trás, mas não desista, percorre seu caminho. Se Deus te decretou na tua vida, como foi falado aqui, Davi falou que ele ia alcançar a família dele, ele ia salvar a família dele. Talvez pessoas dissem para você: não, você vai ser uma família abençoada, sua família, né, vai ser uma família de bênção. Não vai ser mais essa família que as pessoas estão falando mal, apontando erro seu, erro da sua família. Vai ser de bênção. E talvez você fique pensando: mas muitos estão me apontando meu erro, está falando isso de mim, isso, né, da minha família. Mas se Deus liberou essa palavra, vai. Eu não acredito, então fique você, eu vou. Continue a sua caminhada, porque aqui vai dizer a palavra que após esses 400 homens estar caminhando, aleluias, após esses 400 homens caminhando, vai dizer aqui no verso 11, aleluias, vai dizer assim, ó: e acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água de beber. Aleluias. Então aqui, após Davi tomar a posição do Senhor, obedecer aquilo que Deus tem falado, ele ia em busca da família dele. Ou seja, não foi outra pessoa que buscou, foi ele que teve que ir. Muitas das vezes a gente quer, né, que, vamos dizer, o pastor busca, o obreiro busca, o irmão da porta busca, a avó, o avô busca. Não, é você mesmo. A família é sua, então lute pela essa família. Aleluia. Se você não consegue lutar, não tem amor por ela, porque outras pessoas vão ter. Aleluia. Então aqui Davi ele foi. E o interessante é que nós temos um Deus maravilhoso. Deus tem a estratégia, né, para a nossa vida, para nos dar a vitória. Talvez você está caminhando: eu estou lutando pela minha família, mas eu estou perdendo a força. Mas se você está caminhando, Deus vai colocar algo. O inimigo coloca um obstáculo, mas Deus vai colocar, né, como se fosse um escape. Um momento que você está perdendo a força, Deus faz você respirar de novo. Porque aqui, esse homem aqui, eu vejo como foi algo que Deus colocou ali. E o interessante, que algo que me chama a atenção em Davi, que por mais que ele perdeu a família, né, a família foi levada, por mais que ele estava passando o pior momento da vida dele, ainda ele tinha algo precioso dentro dele, que nós temos que ter a todo momento. Não importa o que o inimigo tem feito na tua vida, não importa a prova que você tem passado, mas nunca deixe o amor de Deus que está dentro de você, o inimigo levar. Não deixe.
Ah, eu briguei com a minha esposa, agora vem um irmão, eu quero conversar com você, vai embora daqui. Não. Deixa o amor de Deus falar mais alto com você. Deixa o amor de Deus. A pessoa não tem culpa do que você está passando. Muitas das vezes eu e você pode até deixar de ajudar alguém, como foi falado no Bom Samaritano, dos leprosos. Muitas das vezes a gente deixa de ajudar alguém e não sabemos o dia da manhã que essa pessoa pode nos ajudar, porque a gente amanhã pode estar caído. E aqui eu vejo que Davi tinha amor de Deus, porque Davi poderia interrogar esse homem e sabia que esse homem era egípcio, e falar assim: já que vocês levaram a minha esposa, a minha família, então eu vou te matar agora, vou acabar com a tua vida. Mas não, aquele homem estava cansado, aquele homem tinha, se não me falha a memória, 3 dias que estava ali com fome, sede. Aí então Davi o tratou. Então a palavra de Deus para a nossa vida é essa: não importa a situação que você está passando, talvez tem pessoas piores que vocês, mas não deixe de cuidar da pessoa. Se você tem condição, ajude a pessoa, porque lá na frente ela pode ajudar você a passar esse problema também. Porque aqui a palavra vai nos mostrar que após Davi ter alimentado aquele homem, ter dado água de beber para ele, ou seja, aquele homem ficou forte de novo. E aquele homem, mesmo com medo, foi sincero a Davi, contou que ele era egípcio, que ele era egípcio. E aí Davi poderia o matar, mas o interessante é que aquele homem disse para Davi: não, eu posso te levar aonde a sua família está. Aleluias. Eu posso te levar aonde a sua família está, para que ela venha a ser salva. Glória a Deus. Muitas das vezes Deus está nos dando escape, para que a gente consiga salvar pessoas da nossa vida, mas nós não sabemos como fazer. As oportunidades muitas das vezes Deus nos dá para trazer pessoas para a casa do Senhor, e muitas das vezes a gente não sabemos usar. Porque muitas das vezes a gente olhando com nossos olhos carnal e falamos: essa pessoa não tem mais jeito, é pingaiada, é drogado, se veste aí com roupinha curta, fica com um monte de homem. Quem é nós para justificar? Se Deus mudou a minha vida, mudou a tua vida, Ele pode fazer milagre. Às vezes tem pessoas que estão nessa situação, é porque a cabeça da pessoa muitas das vezes está perturbada, tem algum trauma, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, ou a pessoa está cega espiritual. Por quê? Para aquela pessoa aquilo ali é normal, é uma vida normal, não está enxergando que a vida daquela pessoa está se afundando cada dia mais. Mas não é a gente desistindo que essa pessoa vai conseguir chegar para o altar do Senhor, é a gente estendendo a mão: venha, a gente está aqui para te dar amor, carinho. Enquanto o mundo lá fora está querendo te jogar mais para baixo, nós estamos aqui para te abraçar. Aleluias. Então após Davi ter dado água para aquele homem, dado de comer, aquele homem levou Davi até aquela cidade. O interessante que, como Deus ele é maravilhoso, quando a gente consulta Ele, Ele decreta a palavra, Ele cumpre com a palavra dEle. Deus disse que tudo libertará, ou seja, que Davi iria chegar e libertar tudo. Não está dizendo que alguns iriam morrer, alguns iriam ser salvos, mas falou tudo. Aleluias. E foi assim que aconteceu. Quando Davi foi lá, diz que ele lutou contra aquele soldado inimigo, acabou com todos eles, salvaram a família de todos, todos que foram levados, trouxeram, pegaram tudo que era deles e ainda coisas a mais, que tinha lá. Ou seja, muitas das vezes é uma palavra de Deus que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Ergue a tua mão, aleluias, glória a Deus. Aquilo que o inimigo tem roubado de você, muitas das vezes tem tirado o pão de cada dia da tua casa, aquilo que você tem mais precioso. Eu decreto em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que o inimigo levou, Deus vai trazer de volta, ainda vai vir transbordando com bênção em dobro sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Aleluias. Porque assim foi na vida de Davi. Aleluia. Davi poderia falar: vou buscar minha família, tá bom, os bens materiais para mim não ligo, o mais precioso é minha família. Mas Deus ele é maravilhoso. Quando a gente está na posição do Senhor, fazendo a vontade dEle, Deus ele não quer abençoar nós com pouco, Ele trabalha com pouco para multiplicar, mas quando Ele quer nos abençoar é com muito. Aleluia. Quem não lembra da passagem de Pedro? A pesca maravilhosa sobrou para dar para outras pessoas. Assim é Deus. Por mais que ele passou um momento difícil na vida dele, queria guardar a rede, Deus abençoou ele em dobro. Assim é nós. Muitas das vezes Deus permite as perdas na nossa vida,
porque Ele quer dar uma bênção maior sobre a nossa vida. E muitas das vezes a gente tem que nem aquele ditado: chorar pelo leite derramado. O leite já acabou. Deus, Ele quer dar uma vaca para cada um tirar um leite ali, ó, leite para toda a vida, aleluias, porque Deus, Ele tem poder para tudo. Vamos parar de chorar, vamos parar de reclamar, vamos confiar mais, aleluias. Nessa noite Deus está falando isso, vamos confiar mais, não está perdido ainda não. Deus só quer que você lute. E qual é a melhor forma de lutar? É dobrar o teu joelho. A melhor forma é essa, não é sair na porrada. Vou lá, vamos dizer assim, né? Tem muitas mulheres que é igual aquelas mulheres de lampião, né? Com a faca na mão. Vou lá, vou tirar meu marido do bar e vou trazer para cá e quero ver ele voltar mais. Se ele voltar, ó. Mas não é assim não. A melhor forma de a gente trazer a pessoa para o altar do Senhor é dobrando o teu joelho. E a segunda coisa é, como eu disse, é dar o amor, dar o carinho. Não adianta acusar, falar mal, você não vai conseguir, aí a gente está praguejando mais, né? Muitas das vezes a pessoa já está sofrendo. Ela sabe que nos ama e sabe que nós amamos e a gente libera a palavra ruim. Não faça isso. É isso que o inimigo quer, porque ele já é perdido, o inimigo. Ele quer tirar as outras pessoas para se tornar perdido. Aleluias. E para concluir a mensagem, onde eu acabei de falar, aqui no verso 18, olha o que aconteceu. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluias. Glória a Deus. Que vocês venham guardar essa palavra do Senhor na tua vida. Lute pela tua família, que é o bem precioso que Deus tem nos dado. Não desista, né? Aprenda com Davi aqui. Ele só descobriu quando ele perdeu. Às vezes tem coisa na nossa vida que está acontecendo que a gente está lutando contra o nosso chamado. Às vezes Deus permite que aquilo que nós amamos seja tirado da nossa vida. Não que Deus vai matar, mas Deus permite que seja tirado, para que a gente se põe na posição, seja exemplo, e aí sim, aquilo que a gente perdeu, Deus traz ainda com mais abundância sobre a vida de cada um. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Gostaria que todos colocassem de pé. Aleluias. Glória a Deus. No final a gente vai estar orando pelas famílias, como a gente fez nos outros cultos. E aí cada família, né, por ordem, sobe aqui no altar. A gente vai estar ungindo e decretando, né, que a sua família já está no altar de Deus. É algo profético, a gente tem que profetizar sobre a nossa família. Aleluia. O inimigo quer tirar do altar do Senhor, aleluia, mas Deus, Ele vai trazer para o altar dele. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe.